Olá, pessoal, sejam bem-vindos então à terceira parte do nosso estudo sobre o capítulo 34 do livro de Gênesis. Eu peço a você que, se não assistiu às partes 1 e 2, que o faça o mais rápido possível antes de dar sequência a este vídeo, senão o entendimento vai ficar comprometido. Muito bem, então vamos agora à análise textual do que a gente acabou de ver, que é o texto na sua forma final, da forma como ele chegou até nós, né? Em alguns comentários aqui do Dr. Tsemay Oré, né, da Hebrew University de Jerusalém, e ele diz o seguinte: o texto sacerdotal pós-exílico, né? Eu coloquei aqui entre colchetes, tá, o texto sacerdotal pós-exílico para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, discernirem um do outro, né? Mas é muito comum que o texto sacerdotal pós-exílico seja chamado de P, né? E o texto pré-exílico de Judá seja chamado de J. Se vocês encontrarem essa nomenclatura, vocês já sabem do que se trata. Então, o texto sacerdotal pós-exílico está compreensivelmente horrorizado com a depravação moral demonstrada pelos filhos de Jacó na história do texto pré-exílico de Judá, e também faz o possível para encobri-la. O texto pré-exílico de Judá está satisfeito em retratar os antepassados de Israel como personagens complexos capazes tanto do bem quanto do mal, mas de acordo com o texto sacerdotal pós-exílico, eles devem ser moralmente retos. Caso contrário, por que o Senhor os teria escolhido? A primeira coisa que ele faz é declarar que Siquém estuprou Diná e a manteve em casa. Então, é aquela questão que a gente falou, né? Para o texto pré-exílico, eles não estavam muito preocupados que os personagens tivessem que ser bonzinhos, né? Eles fazem bobagem, eles voltam atrás, eles fazem coisas boas, né? E isso reflete, como a gente disse, uma natureza etiológica, reflete o comportamento das nações. Ora, uma nação determinada era aliada, então era retratada como boazinha. Ora, brigava, aí era retratada como má, né? As questões eram complexas, então da mesma maneira os personagens eram complexos e assim sucessivamente. Já o texto sacerdotal ele está preocupado em colocar os patriarcas como exemplos a serem seguidos, né? E é muito interessante porque você vê, né, esse tipo de coisa, os americanos eles chamam de algo como esbranquiçar a situação, né? Eles têm um termo chamado whitewashing, né? Você lavar e tornar branco. Né? E você vê até as religiões fazendo isso, né? Você às vezes pega um comentário de um religioso, você vai ver o camarada dando mais 1000 piruetas para tentar dizer para você que o texto bíblico é mais suave do que ele parece ser, né? Em termos da conduta das pessoas, e muitas vezes não é, né? Então você vê muito isso, né? Então eu já vi coisas assim que você não acredita na volta ao mundo que o cidadão tá dando para poder dizer que Joãozinho não foi na padaria, né? Então, aqui você tem uma preocupação muito grande, mas justificável, por quê? Né? Se somos um povo escolhido, eleito, né, e que irá herdar a terra, e que tem que ter um comportamento diferenciado, porque somos uma nação sacerdotal, então, né, nós temos que também dar uma melhorada aí né, nas histórias ancestrais. Tá? E aí, então, o Tsemay Oré, ele entende que o Siquém ele estuprou a Diná. Né? De qualquer maneira, estupro ou algum outro tipo de desonra já seria muito mais justificável uma ação, né, do que se não for, do que não tendo motivo nenhum, que era o que estava na origem original, na história original, que era simplesmente os filhos de Jacó se aproveitando de uma situação. Na versão do texto pré-exílico de Judá dos Eventos, Siquém só viu Diná. Ele não a estuprou. O estupro foi adicionado pelo texto sacerdotal pós-exílico a fim de justificar o massacre subsequente. De fato, o estupro não se encaixa bem nesses versículos, né? Textualmente não encaixa bem. Na versão pré-exílica de Judá, né, dos eventos, que é dos eventos, né?
dos eventos. Por outro lado, logo após Siquém falar ternamente com Diná, ele pede a mão dela em casamento. Né? Tô cheio de errinho aqui, hein? O tio não prestou atenção. Uma progressão muito mais natural dos eventos. Observe também o uso do termo contaminado nos versículos 5, 13 e 27, em referência ao estupro de Diná. Este é um termo bem alinhado com a cosmovisão sacerdotal, em que o mundo é totalmente divisível entre o santo e o não santo, o que é puro e o que é contaminado. Né? Isso tinha muito a ver com as práticas nos templos religiosos. Né? Então, assim, as práticas dos templos religiosos, elas vinham da mesma origem, né, das práticas nos palácios. Né? Então, um palácio real, você não podia contaminar o alimento do rei, você não podia sujar os aposentos do rei, você não podia tornar o local imundo. Né? Da mesma forma, os templos, né, eles eram assim, tanto que você servia até comida no templo. O templo era visto como um palácio real para a divindade. Né? E eles não queriam que a divindade fosse embora. Então, para a divindade não ir embora, você tem que deixar o local limpo, puro, né? Santo, no sentido de separado. Né? Dito isso, então, a partir do momento em que você tem o exílio, né? E aí toda aquela casta sacerdotal, como a gente viu na primeira aula, ela assume o comando do povo, né? E que o povo passa a ser, então, uma nação sacerdotal, né? Num sentido mais estrito do termo. Então, o que acaba acontecendo? Né? Bom, então eu vou aplicar a mesma lógica do templo e do tabernáculo para a nação. Então a nação inteira tem que tomar cuidado com o que é puro, com o que é impuro, com fazer determinadas coisas e não fazer outras, etc, etc, com muito mais intensidade. Já existia alguma coisa disso, mas isso se tornou muito mais intenso. Né? Então, daí você tem justamente o uso desse tipo de termo que é típico, né, do autor sacerdotal. Tá? Então, repara, quando você vê todos esses elementos, você consegue identificar nitidamente, né, a questão da descontinuidade da gramática, o vocabulário, a temática, as preocupações, e aí você consegue ver direitinho, né, quem é o autor de cada trecho, com alguma margem de erro, obviamente. Né? Bom, então esse é o texto o comentário do texto dele, Jacob's Journeys. Tá? Falando dos heveus ou hivitas, né, tanto faz, tá? Com base em sua aparição em várias narrativas, os heveus ou hivitas aparentemente habitavam uma região montanhosa central de Canaã, variando de Gibeão, perto de Jerusalém, a Siquém, ao norte do Monte Hermon. Né? Você tem lá Josué 11:3, juízo não, né? Juízes 3:3. A origem dos heveus é desconhecida, né? Ele é atribuído a um descendente de Cã, em Gênesis 10:17, mas é possível que estejam relacionados aos povos Huriano, né, ou heveu, que se estabeleceram em Canaã durante o período de meados do segundo ao primeiro milênio, antes da Era Comum. Tá? Esse é o comentário da IVP Bible Background. Né? Então, provavelmente ali os heveus eram um determinado povo da terra que morava ali perto, e aí, né, aí o texto sacerdotal foi em cima e colocou, né, e associou eles à narrativa. Tá? Muito bem. A questão do estupro, só formalizando, já falei várias vezes, a Jewish Study Bible ela traz. Alguns estudiosos sugerem que o verbo final se refere a relações sexuais impróprias, neste caso fora do casamento e não especificamente estupro. Expliquei isso na aula anterior, né, na parte 2 da aula, como que seria visto isso na Bíblia hebraica antigamente. O estupro como forma de obter um contrato de casamento era aparentemente um estratagema usado no Antigo Oriente Médio. As leis que regulam essa prática são encontradas em Êxodo 22, 16, 17, Deuteronômio 22, 28 a 29, nas leis da Assíria do período médio e nas leis hititas, né, ou dos heteus. Tá? Muitas vezes exigem que o estuprador pague um preço especialmente alto da noiva e às vezes proíba qualquer possibilidade de divórcio. É o que acontece na Bíblia hebraica. A lei suméria, como Gênesis 34, trata do caso em que uma mulher jovem e sem compromisso deixa a casa de seus pais sem permissão e é estuprada.
o resultado é uma opção dos pais para casá-la com o estuprador sem o seu consentimento. Então, assim, bom, consentimento ou não, mulher não tinha muito essa coisa de consentimento naquela época. Mas qual era a preocupação deles, né? E isso vai ficar mais claro no próximo comentário. A preocupação era que alguém poderia não querer, né, uma mulher que não fosse virgem. Ela era considerada uma mulher de menor valor, né? Ela era considerada uma mulher. Às vezes até você tinha uma preocupação, o camarada tinha medo dela dar à luz, né, a um filho que não fosse dele, né? Então, porque imaginem, naquela época não tinha contraceptivo, né? A mulher, ele tomava a mulher e ela engravidava logo depois, né? Então, eles tinham medo, né? E aí, nasceu o filho, o primogênito é seu filho ou é filho do vizinho? Não tinha teste de gravidez naquela época, tá? Então, você comprometia a própria questão da linhagem, né? E da primogenitura, era muito complicado. Por isso a questão da virgindade era importante para eles especificamente, né? Aí as religiões vieram e cagaram tudo, né? Desculpe o termo, né? Mas, né? Assim, as religiões elas transformaram a questão em uma questão muito maior, muito diferente do que ela era na sua origem. Ela não tinha essa conotação, né? De que se você é virgem você está agradando o papai do céu. Isso é ridículo, isso não está na Bíblia hebraica, tá? Porém, você tinha uma preocupação muito diferente, né? Quer entender melhor isso? Assista a aula anterior que eu expliquei, né? A coisa da menina ser vista como uma propriedade, né? do pai, tá? Tanto que, como eu falei, não tinha tanta preocupação depois que ela fosse, né? Se ela fosse divorciada, você não tinha essa questão, né? Essa coisa desses tabus sexuais, muitos deles são a maneira como as religiões enxergam a Bíblia hebraica, muito mais do que o que a Bíblia hebraica realmente queria dizer, considerando o seu pano de fundo original, tá? Mas então, assim, a menina que fosse estuprada, ela perdia valor, né? Então, uma punição possível era, né? E muitas vezes ela não ia conseguir um marido, tá? Então, eu sei que para nossa cultura é terrível você imaginar, nossa, eu vou obrigar uma moça estuprada a se casar com um estuprador, né? É horrendo isso na nossa cultura. Graças aos céus a gente evoluiu ao ponto de não ter mais isso, né? Que bom que a gente passou dessa fase, nós humanidade, né? Mas para ela, para a menina isso, para a mulher, por que isso era importante naquela época? Porque ela podia correr o risco de não ter com quem casar e não ter filho, né? E para ela, para as mulheres naquela época, não ter filho era a maior desonra que uma mulher poderia sofrer naquela cultura. Além de ser a maior desonra, né? Tanto que você tem caso de mulher estéril desesperada na Bíblia hebraica, não à toa, né? Mas, além disso, ela ainda podia estar condenada a viver na pobreza, porque ela não ia ter bens, ela não herdava os bens do pai, né? Os bens passavam para os meninos, né? Olha, ser mulher no Oriente Médio Antigo era você ser lixo, né? Não é à toa que a Bíblia hebraica colocou um monte de limite no poder patriarcal, né? Porque a mulher era tratada feito coisa, né? Feito um objeto. Então, aqui você dizer que se o estuprador se a menina fosse forçada, então você poderia obrigar o estuprador a casar-se com ela, era uma maneira de minimizar o estrago para ela, né? Que pelo menos ela teria a chance, se os pais entendessem, né? E aí eu espero que os pais conversassem com ela, né? Mas ela teria a chance de ter uma vida, né? Familiar, coisa que poderia estar comprometida naquela cultura, que ninguém ia querer. Percebe? Tá? Então, a literatura do Antigo Oriente Médio contém coleções de leis dessa época e anteriores que esclarecem que as proibições relativas a comportamentos sexuais ilícitos e violentos não eram inovações do Sinai, ou seja, isso não é exclusivo da Bíblia hebraica, você tinha outros povos com outras leis parecidas. Os códigos de conduta pelos quais as pessoas viviam nessa época
mostram grande semelhança com as leis consagradas no Sinai, né? Não na Sinai, no Sinai, e demonstram um senso universal comum de moralidade e justiça. Então, assim, Felipe, mas a Bíblia hebraica então pegou coisa que já existia? Pegou. Né? Mas isso não é falsificação, isso não é... Não, isso é pegar o que de melhor existia na época e fazer o melhor texto possível. Agora, você só vai se decepcionar com isso se você quiser psicografia. Né? Psicografia, o camarada lá recebeu o santo e escreveu. E não é assim, a Bíblia hebraica nunca foi escrita dessa forma. Tá? Leis e padrões menos formais frequentemente procuravam proteger a honra e a integridade da família, a dignidade do indivíduo e a segurança na sociedade. Tá? Então, aqui ia um pouco nessa linha. Tá? Ia um pouco nessa coisa de tentar proteger o máximo possível. Né? E a Jewish Study Bible vai dizer algo parecido, de acordo com a lei bíblica e fortes precedentes assírios, né? Você tem isso na Assíria também. Um homem que estupra uma mulher desapegada deve pagar uma multa ao pai, casar com ela e perder o direito de se divorciar. Por outro lado, a lei bíblica proíbe estritamente o casamento de um israelita, né, para com um ivita, um heveu. Né? Nós temos isso lá em Deuteronômio 7, de 1 a 5. E os patriarcas fizeram um grande esforço para evitar o casamento. Gênesis 24, 27, 46 a 28, 9. Na perspectiva dessas leis posteriores, é impossível uma solução feliz para o dilema de Siquém afetado pelo amor. Né? Então, assim, você tem duas coisas aqui na Bíblia hebraica. Primeiro, na Jewish Study Bible, primeiro, concordando com a IVP, né, falando que era uma situação assim, que era tentar, né, você minimamente fazer alguma coisa com a situação. Né? Mal comparando, é como você falar assim, nossa, fulano de tal deu golpe, né, na minha avó e gastou todo o dinheiro da minha avó. O golpista não tem dinheiro para devolver para minha avó. Então, pelo menos ele vai preso. Né? Não resolve o problema, o ideal seria a sua avó recuperar o dinheiro, mas às vezes a gente, né, tenta, a sociedade tenta ir pela linha de tentar minimizar o estrago, né, de tentar fazer o melhor possível. Se dá para devolver 1/3 do dinheiro da sua avó, então pelo menos devolva 1/3. Se dá para prender o cara, pelo menos prenda. Tá? Mesma lógica aqui. Né? Pelo menos vamos dar a chance para a mulher de ter uma família. Só que o texto sacerdotal gera um problema. É um dilema, né? Por quê? Porque é proibido, né? Os próprios textos pós-exílicos, eles vão nessa linha de que é proibido para um israelita se casar com alguém do outro povo, né? De algumas nações específicas ali, locais, e depois isso vai ser expandido para mais nações ainda. Né? Mas então, com isso, como é que faz? Não tinha saída. Né? Aqui não tinha como ter uma solução. E justamente era isso, que era onde o escriba sacerdotal queria chegar, né? De não ter uma solução. E aí, de certa maneira, justifica um pouco, não 100%, mas um pouco, a atitude, né, dos filhos de Israel, e também restringindo o grupo, né? Não são todos, é só Levi e Simeão. O ultraje em Israel, a Jewish Study Bible fala, neste capítulo, os filhos de Jacó já se tornaram adultos e a perspectiva é de um período posterior na sua história nacional. Por exemplo, ele havia cometido um ultraje em Israel. A Jewish Study Bible notou o anacronismo, né? Algo que não... Anacrônico é algo fora do seu tempo, da linha do tempo convencional. Sua proposta desonesta, né, parece ser que os israelitas e os hivitas entrem em aliança, um ato que é proibido pela Torá como inevitavelmente um incentivo para romper com a fé, né, com o Eterno, né, Êxodo 23, 27 a 33. Então a Jewish Study Bible ela fala, né, que a coisa já é colocada como uma questão, como uma desonestidade dos heveus ou dos hivitas, né, como queira.
tá? Então, isso já é posto, né? A coisa já é invertida, né? E também tem um anacronismo, né? Conforme observado acima, o texto traz uma certa dose de anacronismo. Por quê? Porque falando de cometer um ultraje em Israel, já pressupõe uma sociedade israelita estabelecida que não existia na época, né? Isso indica que essa narrativa realmente não é literal, mas ela é etiológica, tá? Um escorregãozinho do escriba aí, né? Muito bem. A questão do preço do dote, já falamos do preço do dote aqui, acho que isso ficou repetido, né? Então vamos tirar aqui. Então aqui passa a ser 12. Muito bem. Então a proposta de Siquém, no versículo 12, pelo texto pré-exílico de Judá, também é muito mais natural do que no texto pós-exílico, né? É simplesmente uma oferta de propriedade, não um pacto proposto entre nações. Então, assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o Tsemaiorê está falando que na origem o Siquém ele só propõe pagar um preço, faz uma oferta de pagar um preço simplesmente para ter uma esposa. E já o texto posterior, o texto sacerdotal, já transforma isso num pacto de nações. O texto sacerdotal pós-exílico amplia a importância de Jacó e sua família para fazer parecer que eles são realmente um grupo nacional, quando de fato, de acordo com o que lemos, ele é apenas um pastor no sentido, pelo amor do céu, de pastor de ovelha literal, tá? Né, criador de gado, tá? Com 11 filhos e 4 esposas, um número pequeno demais, né, para ser considerado uma nação. Tá? Então, você tem aí um outro anacronismo, né? Assim, vamos tomar as suas filhas, vamos casar com as filhas deles, né? Assim, repare que fica estranho. Como é que a cidade inteira vai casar com as filhas de um cara que tem 11 filhos e 4 esposas, né? Se cada esposa dele, vamos pelo, né? Vamos por alto aqui, vamos dizer que ele tivesse tantas meninas quanto tinha meninos. Vamos dizer que ele tinha 11 mulheres. Como é que ia casar? Ia todo mundo da cidade casar com a família dele? Repara como o texto ficou inconsistente por causa desse processo redacional. O texto pós-exílico ele alarga a situação, ele tenta colocar Jacó como uma nação. Por isso ele fala, não, isso nunca aconteceu em Israel. Repara, ele já está tomando uma perspectiva de que Jacó tem uma família muito maior, mas não cabe na narrativa, né? Se Jacó tivesse 11 filhas, o que provavelmente não teria sido o caso, né, supondo uma história literal, já não caberia, né? Assim, porque como é que o Siquém mais o pai do Siquém e a cidade inteira ia casar com as filhas de Jacó? Não dava, né? Tá? Muito bem. E com certeza não era, né, não seria nem razoável imaginar tantas meninas assim, porque elas não são nem mencionadas. A única que é mencionada é a Diná, né? Muito bem. Hamor e Siquém mudam os termos da oferta para atrair seus parentes. Agora diz-se que o acordo projetado enriquece os habitantes da cidade às custas de Jacó e sua família. Isso aqui é uma mudança sacerdotal que a Jewish Study Bible percebeu, tá? O texto sacerdotal pós-exílico reforça essa noção ao incluir Hamor, pai de Siquém, nas negociações de casamento. Hamor não aparece na versão do texto pré-exílico de Judá desta história. Sua inclusão no conto... Deixa eu já arrumar aqui. Do texto sacerdotal pós-exílico coloca as negociações do casamento em uma base mais formal, como convém a um pacto entre nações, né? Então aqui, o Tsemaiorê, ele acredita que o Hamor, ou Remor, tanto faz, ele aparece
né, já para dar uma tônica um pouco mais nacional, tá? Eu particularmente acho que tem mais a ver com a questão de se o Siquém chega sozinho, não teria por que não matar o Siquém imediatamente, tá? Os versículos 20 a 23, nos quais Siquém e Hamor relacionam os termos do pacto proposto aos siquemitas e os convencem a aceitá-lo, servem para enfatizar a caracterização do texto sacerdotal pós-exílico, deixa eu já corrigir aqui, desse acordo e a ameaça que ele representa, né, desde o texto sacerdotal pós-exílico, né, a Jacó e seu irmão. Não, aqui ficou estranho. Vamos lá. Aqui acho que é assim, né? Jacó e seus filhos, né, constituem um grupo nacional. Seu ataque a Siquém é realmente uma guerra israelita sagrada, travada para impedir a assimilação através de casamentos ilícitos. Repara, então mudou, virou uma guerra santa, né? Não é mais uma pilhagem feita, né, por pessoas imorais, né, ou que agiram de forma imoral, mas sim uma guerra santa, uma guerra justificada. De fato, a ameaça de assimilação é uma das razões pelas quais os israelitas são ordenados a aniquilar os habitantes de Canaã. Ver Deuteronômio 16, 18 a 20. Além disso, o texto sacerdotal pós-exílico nomeia Siquém como um evita, ou um eveu, tanto faz, um membro de uma das nações que os israelitas são ordenados a destruir, de acordo com praticamente todas as fontes posteriores ao Reino do Norte, né? Ver Êxodo 23, 23. Então, assim, os heveus ou os hivitas, eles já eram considerados como uma nação terrível que tinha que ser destruída já por todas as fontes posteriores. Então, isso só reforça tudo, né? Em um golpe final contra Siquém, o texto sacerdotal pós-exílico faz apresentar o pacto aos siquemitas em um tom tingido de avareza. Ver versículos 23. Seus animais, suas posses, todos seus aqui seria rebanhos, né? Rebanhos não serão nossos, proporcionando assim mais justificativa para o massacre, né? Assim, como se não bastasse todas essas justificativas, você ainda tem mais uma justificativa que o pessoal de Siquém estava sendo ganancioso e queria os bens dos israelitas, ao contrário da narrativa original. Né, a questão de onde está Diná, né, os hivitas mantiveram Diná como refém durante as elaboradas negociações, né, o texto sacerdotal pós-exílico dá a entender que pode ser. Ou ela ficou na casa de Siquém voluntariamente, reconhecendo que ele havia feito o que a lei exigia, né, ver versículos de 8 a 12, e que o potencial casamento para uma mulher violentada não é... O potencial de casamento para um casamento de uma mulher violentada não era bom, né? Então, assim, o que aconteceu com a Diná? Por que a Diná está na casa de Siquém, né, nessa versão sacerdotal? Ou ela está de refém, ou ela tinha se namorado de Siquém também, ou, né, ela tinha sido violentada, mas ela sabia que a melhor chance que ela tinha de ter uma vida digna seria mesmo dentro da casa de Siquém, né, de acordo com as leis do Antigo Oriente Médio, né? De todo jeito, não é uma história literal, né, pessoal? Então, que fique claro. Mas, assim, a gente não sabe exatamente aonde o texto sacerdotal quer chegar com isso, né? Mas, na verdade, eu acredito que o texto sacerdotal nem está muito preocupado com isso, né? E sim de justificar mais ainda o massacre, né? Assim, a gente tem que tirar a Diná de lá, né? Independente do porquê que ela está lá, né? Muito bem. Aí a questão de Simeão e Levi, tem um comentário bem interessante. A suavização feita pelo texto sacerdotal pós-exílico não para por aqui. Isso é o texto do Tzemaiori ainda.
enquanto o texto pré-exílico de Judá traz todos os filhos de Jacó participando do saque de Siquém, Siquém aqui é a cidade, de acordo com o texto sacerdotal pós-exílico, apenas 2 dos irmãos de Diná, Simeão e Levi, são realmente responsáveis pelo ataque. Veja as adições do texto sacerdotal pós-exílico nos versículos 25 a 30. Então vamos lá, vamos ver. É exatamente isso aqui, ó, que ele está dizendo. Tá? Então, isso aqui, ele mostra exatamente isso, tá? Que no original, todo mundo ataca, né? Na versão sacerdotal já posterior, só Simeão e Levi. Tá? Por quê? Não, vamos ver aqui, exatamente. Isso, é claro, exige muita credulidade. Certamente os braços da espada dos dois começariam a se cansar muito antes que eles terminassem de matar todos os habitantes de uma das principais cidades cananeias, né? Tipo, né, tinha... mesmo as cidades antigamente sendo pequenininhas perto das cidades atuais, né, você tinha centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas na cidade. Você imaginar que 2 pessoas vão matar milhares, né, é muito Chuck Norris isso. Né? Só que nem o Chuck Norris não usava espada, né? Então, mas restringindo a culpa a apenas 2 dos filhos de Jacó, o texto sacerdotal pós-exílico efetivamente exonera os outros 10 irmãos e as tribos que deles descenderão. Então é para isolar um pouco mais a culpa. O texto sacerdotal pós-exílico escolhe destacar Simeão e Levi especificamente porque são 2 dos filhos mais velhos, os primeiros na linha direta do direito de nascimento de seu pai, que, segundo a Bíblia, geralmente eram para o primogênito. Né? Era para o primogênito. A vergonha deles aqui, junto com a vergonha de Rúben, né? O mais velho, na verdade, aqui, né? O mais velho, depois de dormir com a criada de seu pai, em Gênesis 35, 22, abre caminho para Judá. Então, você ter aqui Levi e Simeão isolados, né, e depois Rúben mais para frente pisando na bola, é justamente para quê? Para abrir caminho para Judá, como eu falei. Abre caminho para Judá, 4º filho de Jacó, herdar o direito de primogenitura. Isso pode ter a intenção de explicar por que os reis davídicos, descendentes de Judá, originalmente governavam todas as tribos, como descrito em 2 Samuel e 1 Reis. Né? E porque na época da composição do texto sacerdotal pós-exílico, Judá era um reino independente, a única das 12 tribos a ter essa distinção. Então, assim, isso já reflete uma realidade em que Judá se expandiu. Né? Judá se expandiu, Judá absorveu os israelitas do Reino do Norte. Né? E aí, então, a história toda ela é adaptada para colocar Judá no topo da lista. Tá? E muito provavelmente tem a ver com isso daí. Tá? E aí dois comentários da Jewish Study Bible, ainda sobre Simeão e Levi. Os outros não aparecem no hebraico do versículo 27. Não está claro se Simeão e Levi estavam envolvidos na pilhagem. A Bíblia elogia aqueles que se abstêm de saquear em situações de guerra justa, por exemplo, Deuteronômio 13, 13 a 19, 1 Samuel 15, 13 a 26, Esther 9, 10, 15 e 16. No entanto, dada a ênfase que Ramor e Siquém haviam colocado nos benefícios materiais, 34, 10 a 12 e o 23, e no fato de que todo o episódio começou com um ato de violência, a pilhagem de sua cidade exemplifica o princípio bíblico amplamente difundido de que a punição se encaixa no crime. Por exemplo, Deuteronômio 19, 16 a 21. É aquilo que eu falei, né? O autor sacerdotal já colocou ali, né, o redator sacerdotal já colocou ali eles interessados nos bens dos israelitas, porque aí está justificado pilhar. Né? A punição tem que ser equivalente ao crime. Simeão e Levi mataram todos os homens quando esses sofriam.
uma operação em seus órgãos masculinos manifesta o mesmo princípio, né? De certa maneira, né, também acaba tendo uma certa justiça poética aqui, né? De maneira apropriada, esse conto trágico e ambíguo termina com uma pergunta, não uma afirmação. Lá, por seu zelo excessivo, e explica os curiosos destinos das tribos de Simeão, que foi absorvido em Judá, e Levi, que se tornou a tribo clerical sem terra, né? Tem toda uma questão aí também de uma disputa política entre classes sacerdotais. Não tinha só uma classe sacerdotal em Israel no começo. Tem um pano de fundo histórico de briga entre sacerdotes e até que a coisa se acomodou, mas isso é assunto para outras aulas, tá bom? Né? Então, como a tribo de Simeão foi absorvida por Judá, Levi, né, ficou sem terra, você justifica também e abre caminho, né, tirando depois Rubem da frente, você abre caminho para Judá aparecer com mais destaque, ok? Então, pessoal, nós chegamos ao final da aula de hoje e eu peço que, se você gostou desta aula, se você aprecia esse tipo de trabalho com um viés mais acadêmico, histórico, pé no chão, sem conotação religiosa, mas tentando realmente entender o texto conforme, né, os leitores na antiguidade entendiam, tentando entender o porquê e de que forma ele foi escrito, né? Então não deixe de contribuir com os nossos esforços, nós dependemos disso para poder dar sequência, adquirir materiais, renovar nossos equipamentos, pagar a hospedagem do site, enfim, né, todos os custos que não são baratos e são em dólar, né, para desespero de todos os brasileiros que dependem de serviços em dólar nos tempos atuais, que está na estratosfera. Então seja generoso, né, não por você esperar alguma coisa em troca, mas porque você já teve algo, né? Então seja generoso e retribua dentro das suas possibilidades através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.